Dentre vários fundos imobiliários que existem, como escolher um bom fundo imobiliário para investir? Imagine que você pudesse filtrar apenas os fundos imobiliários que pagaram bons rendimentos mensais e que também tiveram bom crescimento nas suas receitas. Isso certamente iria facilitar muito a sua vida, porque dentre vários fundos imobiliários você conseguiria olhar apenas para um pouquinho que você acredita ser um bom investimento. E saiba que essa ferramenta existe e é exatamente isso que eu vou mostrar agora para você. E para acessar esse filtro, eu preciso acessar o site do Status Invest, clico nessa lupa e venho aqui em busca avançada FIIs. Veja que eu posso selecionar os filtros e deixar ele salvo aqui. Então, em vez de eu precisar de ficar selecionando toda vez que eu quiser ver esses fundos imobiliários, eu já posso deixar salvo aqui e selecionar com apenas um clique. Inclusive, eu posso filtrar utilizando alguns segmentos. Então, imagine que você queira verificar apenas os fundos relacionados a hotéis ou hospitalar. Você pode clicar aqui e fazer o filtro em cima desse tipo de segmento. E para os fundos imobiliários, a gente tem aqui apenas 8 filtros, mas que eles já são muito interessantes. Então imagine que você está buscando bons dividendos. Você pode colocar aqui um filtro, por exemplo, de 6% de dividend yield. Isso quer dizer que ele vai mostrar apenas os fundos imobiliários que apresentaram aí no mínimo 6% de dividend yield relacionado aos rendimentos dos últimos 12 meses, sendo que esses rendimentos são os proventos que você recebe ao investir nos fundos imobiliários. Então, quando você compra uma única cota de um fundo imobiliário, você já vai ter direito de receber esses rendimentos todos os meses. Claro, desde que o fundo imobiliário pague com consistência. Aqui nós temos um indicador bem interessante também, que é o DY CAGR 3 anos, que ele representa para a gente o crescimento desses dividendos com uma média dos 3 últimos anos, sendo que esse crescimento ele é anual. Então você pode colocar aqui um fundo imobiliário que os dividendos estão crescendo 5% ao ano. Outro indicador bem interessante é se esse fundo imobiliário ele está caro ou barato relacionado ao seu patrimônio, que é esse indicador P sobre VP. Se ele estiver abaixo de 1, isso representa que ele está barato, perto do seu valor patrimonial. E se estiver acima de 1, ele está caro. Então vamos supor que eu não queira investir em fundos imobiliários que estão muito caros. Eu aceito aí até 5% acima do seu valor patrimonial. Então eu vou inserir aqui 1,05. Lembrando que geralmente os melhores fundos imobiliários eles já têm um indicador acima de 1, P sobre VP, porque como que esse fundo é bom, os investidores estão dispostos a pagar mais caro por esse fundo imobiliário. Da mesma forma que um fundo imobiliário que pode estar barato, olhando por esse indicador, pode representar que é um fundo que não está apresentando bons resultados, ou que esse fundo ele vai ter uma queda brusca nos seus rendimentos no futuro e o mercado já está precificando isso. Então tenha muita atenção com esse indicador. Você nunca deve olhar ele isoladamente. E às vezes a gente tem alguns fundos imobiliários que eles não são mais negociados e acaba aparecendo aqui. Então eu gosto de colocar uma liquidez mínima aqui diária. Vou colocar qualquer valor, ó, R$100 aqui para aparecer como liquidez diária. E antes de eu clicar em buscar, diga lá se você já conhecia essa ferramenta do Status Invest e também se você usa ela. O que você acha dessa ferramenta? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. E agora eu vou clicar em buscar. Olha que interessante, apareceu aqui alguns fundos imobiliários. Aqui aparece que tem 2 páginas, então eu vou colocar para aparecer todos de uma única vez. E esses são os fundos imobiliários que apareceram. E o legal dessa tabela é que você consegue fazer o download dela para exportar ela para o Excel, onde você consegue fazer algumas manipulações por lá, inclusive gerar gráficos, por exemplo. Você pode também organizar ela, então vamos supor que você queira deixar aqui o número de cotista logo aqui na frente para você observar. Então você consegue arrastar, verificar, por exemplo, o preço delas. Vamos ver aquela que é mais barata? Eu posso clicar aqui, ó, e o fundo imobiliário mais barato é esse aqui, ó, o SPTW11, custando aí hoje uma cota R$50,43. E o interessante desse filtro é que entre vários fundos imobiliários você consegue separar aqueles que você acredita ser um bom investimento. Só que antes de investir é muito importante também acessar os relatórios gerenciais desses fundos, entender como que eles geram dinheiro, quais são os principais impactos que esses fundos imobiliários eles podem ter e também qual que é a projeção de rentabilidade desses fundos no futuro. Ou seja, nunca invista olhando apenas esses indicadores, porque eles nada mais é do que uma fotografia do passado. E na hora de investir pensando para o longo prazo, é muito importante a gente tentar verificar como que vai ser o futuro. Claro que não tem como adivinhar, mas tem como a gente tentar verificar os possíveis caminhos. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Um abraço e tchau!